Bom, estava ajeitando algumas coisinhas aqui. A gente já pode começar, não é? Já temos aí um número. Seria importante que vocês que têm mais contato com os colegas e tal, pudessem estar incentivando, dando um toque a eles para que eles possam participar mais, para que não se percam, né? Para que não fiquem muito distantes aí das nossas atividades. Pois é, Teógnides, eu sei que tem essa realidade, né? Por isso a minha preocupação em gravar as aulas, né? Em fazer vídeos das aulas, justamente para que os colegas que não conseguem acessar por algum motivo, né? Não conseguem participar, tem muita gente com problema de acesso à internet. A gente reconhece isso, sabe das dificuldades, mas essas pessoas elas ficam com disponibilidade de acessar depois, de ver depois as aulas lá na nossa sala, né? Nós estamos colocando lá, disponibilizando esses vídeos lá justamente para que ninguém se perca. Ok. Então, pessoal, primeiro é um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Nesse terceiro encontro nosso. Nós estamos dando esse bônus aí desse terceiro encontro nesse momento. A princípio, nós vamos ficar nos 20% da nossa carga horária mesmo. Havia uma possibilidade de expandir para 40% logo de início, mas foi preferiram dar um tempinho entre essa demanda e a próxima, então a gente está segurando aí nesses 20% da nossa carga horária para a nossa disciplina nessa modalidade remota, né? Com aulas remotas, com acompanhamento remoto. Veja, pessoal, eu gostaria apenas de dar uma passadinha na nossa sala de aula, porque eu quero reforçar as atividades que vão se encerrar, né? Estão previstas a se encerrarem agora depois de amanhã, dia 25. Eu estou aqui discutindo com vocês porque se eu ver com vocês aqui uma necessidade, eu posso estender até sábado, até dia 27, para poder vocês concluírem, tá certo? As tarefas que estão postas lá para esse momento. Vamos lá dar uma olhadinha, vamos lá na sala para dar uma olhadinha. Pessoal, quem quiser pode expandir aqui expande aqui a área que vai para vocês verem a apresentação, a tela grande, tá? Vocês podem expandir clicando aqui nesse botão aqui do lado para ver a tela que a gente vai apresentar grande. Bom, então aqui eu coloquei as duas videoaulas que a gente teve nos encontros anteriores, tá? Clica aqui que você vai assistir a videoaula, essa e essa aqui, ok? Para assistir as videoaulas que a gente teve recentemente. Veja, as atividades que ficaram para esse período foram essas aqui, né? Aqui é simples, não tem nada demais, é só para vocês irem assimilando a plataforma. Então, alterar o perfil, né? Que é aqui no cadastro, ó, aqui em cima, certo? Modificar perfil, certo? Para vocês poderem fazer a alteração do perfil, dos dados cadastrais. A atividade da apresentação pessoal, outras pessoas já fizeram a sua apresentação, eu acredito que um grande número já fez. O fórum para refletir sobre a disciplina, que é um pequeno comentário, né, sobre o que está achando da disciplina, como é que está indo, como é que está vendo a dinâmica do curso, da disciplina, das aulas, né?
o material está acessível, enfim, falar um pouquinho sobre a estrutura da proposta da sala, do curso, tá certo? Então, refletir um pouquinho sobre a nossa disciplina. O diário de bordo, tá? Que eu gosto muito de usar, eu faço um registro desde 2012, todas as minhas turmas, eu tenho um registro completo de aulas. Tudo que eu foi acontecendo ao longo das minhas aulas, eu fui registrando. Então eu faço isso, né? Eu venho aqui, clico em editar e vou escrevendo aqui, vou fazendo um registro das minhas experiências na aula, com os alunos, como é que foi, tá? Então isso aqui é importantíssimo. E eu tenho aqui a participação de vocês. É importante fazer esse registro, ir fazendo esse registro livre, espontâneo, usando essa ferramenta. Tá? Então, isso aqui é legal. E aí vocês têm metade do TCC de vocês pronto. Se vocês fizerem isso para todas as disciplinas, metade do TCC vai estar pronto. Porque grande parte do TCC é justamente a análise da formação acadêmica. Então, se vocês tiverem esse registro, né, das suas experiências no curso, o que foi apresentado, as discussões que tiveram, os autores que foram citados, vocês têm metade do TCC pronto na hora de escrever o trabalho final de vocês, ok? O dicionário, isso aqui então é simples, são coisas simples, participações bem simples. Aqui é que é mais importante, é essa atividade, desse grupo de atividades aqui, que são as atividades centrais da disciplina, tá? Essa aqui é que eu separei para o nosso encontro, para esse momento vivencial que nós estamos tendo, tá? Então, essa aqui, que é comentando as netiquetas, eu pedi que vocês escrevessem um pequeno artigozinho, né, com base num texto que eu disponibilizei lá no nosso referencial teórico. Então, escrever um pequeno artigozinho rápido, mas assim, consistente, bem escrito, direitinho, sobre essa questão das netiquetas, né? Então, aqui mesmo você tem as netiquetas, as regras de convivência na internet, tem, na verdade, isso é uma versão, existem muitas versões ou muitas netiquetas na internet disponíveis para vocês também pesquisarem. É um negócio interessante saber que existe regra, né? Existe uma regra de convivência que é proposta, que é ideal, que socialmente aceitável na internet. É interessante conhecer isso, é uma discussão sempre muito bem-vinda. E nós vamos estar liberando a partir de hoje um pequeno questionário, é um bônusinho que eu estou dando para vocês, tá? Pode valer até 5 pontos, quem conseguir até 5 pontos nesse questionário aqui. Eu vou liberar para vocês fazerem a partir de hoje. Esse questionário vai ter algumas perguntas ligadas a esse estudo que a gente está fazendo sobre letramento digital. Então a gente está fazendo vocês vão poder responder isso aqui a partir da aula de hoje. É importante fazer essa atividade, eu coloquei aqui até o dia 25, tá? 25 de julho, que é depois de amanhã. Mas eu posso dar uma estendida para, deixa eu ver aqui, para dia 27, seria no sábado. Então eu posso dar uma estendida para vocês responderem fazerem essa atividade até o dia 27. Então depois eu faço essa alteração aí para que vocês possam responder, fazer essa atividade até o dia 27. Ou seja, pessoal, na verdade, só tem uma atividade
assim, que é um pouco mais trabalhosa, requer um cuidado maior, uma escrita mais elaborada, tá certo? Porque o resto é uma interação simples na própria plataforma. Então, é ir lá, escrever alguma coisinha simples, sem muito problema. Essa atividade sobre as netiquetas é que requer uma atenção maior. Vocês vão escrever um textozinho, salvar no Word, de preferência depois salvar em PDF. Pode mandar tanto no formato PDF quanto doc, mas eu até prefiro no formato PDF, tá? Na verdade, na internet é sempre mais aconselhável usar o formato PDF. E eu vou explicar por quê. Os aplicativos do Office, o Word, o Excel, PowerPoint, tá? Eles têm uma ferramenta, eles têm um recurso chamado macro. A macro desses aplicativos, o Word, o Excel, PowerPoint, na verdade é um campo de programação, onde alguém pode programar uma funcionalidade a mais para o programa, para o Word, para o Excel, para o PowerPoint. Uma funcionalidade que ele não conseguiu com os recursos do próprio programa. Então, o programa abre a possibilidade de alguém fazer uma programação dentro do programa para expandir uma funcionalidade qualquer do programa, tá? O que acontece? Como é um campo que permite você desenvolver uma programação, ocorre que alguém pode fazer uma programação maliciosa, pode fazer um vírus, tá certo? Introduzir esse vírus através dessa macro num documento. Então, se você baixar um documento do Word, do Excel, do PowerPoint da internet, sem conhecer muito bem a origem, sem conhecer muito bem de onde vem, vocês podem estar carregando para a máquina de vocês um vírus chamado vírus de macro. Lembrando, pessoal, a gente estudou na aula passada conceito de software, né? E a gente viu que software nada mais é do que um conjunto de instruções, tá certo? Que alguém programando numa linguagem qualquer de programação desenvolve para a máquina executar. O que é um software? Software é um conjunto de instruções com uma determinada finalidade que a máquina vai executar quando o usuário determinar, quando o usuário mandar usando aquele programa. Ok? Isso é um software. Nesse sentido, um vírus é um software, porque um vírus contém uma sequência de instruções que a máquina vai executar. Só que um vírus é um software malicioso, é um software que tem um objetivo danoso, né? O objetivo de trazer um prejuízo, ok? Vários motivos levam essas pessoas a desenvolver vírus, certo? Motivos econômicos, né? Normalmente a pessoa desenvolve o vírus para depois vender o antivírus, né? Ou ele desenvolve um vírus por uma questão ideológica, para prejudicar um sistema, tá certo? Ou até mesmo para desenvolver, né, poder se sentir poderoso, importante, entendeu? Então, ou seja, hoje em dia não precisa ser um conhecedor profundo de programação e tal para poder desenvolver um vírus. Nada disso. Mas isso eu só estou explicando isso porque para dizer que preferencialmente é interessante usar
baixar arquivos em PDF da internet. Evitar baixar arquivos do Word, do Excel, do PowerPoint, porque esses arquivos permitem que alguém possa ter desenvolvido um vírus e inoculado, colocado esse vírus dentro do arquivo que você está baixando. E aí você, quando abre o arquivo, você acaba infectando sua máquina e executando esse arquivo malicioso, esse vírus. Tá? Então, em geral, se usa... Eu estou colocando isso porque é uma oportunidade também de dar essa orientação. Entre nós não teria tanto problema assim, evidentemente. De preferência é sempre legal trabalhar na internet com PDF, tá? Com PDF, porque o PDF não tem esse recurso. Vamos lá, eu vou abrir então, eu vou dar continuidade àquilo que a gente estava pensando, porque o que é que nós começamos a refletir nessas aulas? Qual foi a nossa proposta nessas aulas iniciais? Era falar um pouco sobre letramento digital. Esse tema do letramento digital é extremamente amplo, é muito grande e bastante e complexo, tá certo? Tanto que lá eu disponibilizei aqueles vídeos todos lá da Universidade de São Paulo, né? Mostrando, discutindo essa temática. Uma discussão bastante aprofundada, bem interessante, que os professores fazem, analisando os diversos aspectos que estão envolvidos nessa temática do letramento digital, né? E nós começamos, então, a ideia foi que nessas aulas introdutórias a gente falasse um pouco sobre letramento digital, uma vez que é importante que o professor tenha esse letramento, adquira esse letramento, de forma que ele possa ter proficiência, ele possa ter... ser eficiente, né? Usar com tranquilidade os recursos de tecnologia que vão lhe ajudar na sua prática profissional, na sua atividade como professor. E eu estava colocando na aula passada, até Edinaldo, né? Edinaldo fez uma pergunta e a gente interagiu, uma pergunta muito pertinente, e a gente estava justamente colocando que atualmente as demandas são cada vez maiores, né? Para que o professor tenha aptidões, habilidades, desenvolva competências em relação ao uso das tecnologias. Essas competências são cada vez mais exigidas, né, para o professor no momento atual, enfim, na sociedade da informação em que vivemos, né, não só para sua formação continuada, permanente, mas para auxiliá-lo na condução da sua atividade mesmo, né? Inclusive facilitando a sua vida, porque a gente tem que pensar nas tecnologias como uma ferramenta de apoio, né? A gente tem que pensar nas tecnologias como um recurso facilitador e não um recurso complicador. As tecnologias, elas existem, elas estão aí para facilitar a nossa vida em todas as áreas, inclusive na educação, né? Eu faço um uso intenso das tecnologias e eu sempre tirei o maior proveito delas, né? Para isso, você precisa ser letrado, porque senão a tecnologia te domina. Se você não for letrado, não tiver uma cultura digital,
um conhecimento digital, um letramento digital, um domínio dessas tecnologias, elas vão te dominar. Você vai ficar escravo delas. Quando você consegue ter esse letramento, você passa a conduzir o processo. Você passa a dominar esses recursos para o seu benefício. Ok? Então vamos lá, a gente estava trabalhando isso, vamos continuar trabalhando isso. Não se esqueçam, pessoal, de expandir a tela, tá? Para vocês verem a tela cheia. Então, gente, nesse processo aí de letramento digital, a gente já viu o conceito de dados, né? Processamento de dados, tudo isso já foi visto. Analisamos essa imagem aqui, né? Entendendo o conceito de sistema computacional como um conjunto de hardware e software que permite, né, o armazenamento, a manipulação, a transmissão de informações, de dados processados. Vimos que o hardware é o componente físico desse sistema, o software é o componente lógico desse sistema. Existe no hardware uma CPU, uma unidade central de processamento, que está fixada a uma placa-mãe, né, que é um componente importante que liga todos os dispositivos ao processador, tá certo? Através dos seus barramentos, né? Vimos que o hardware tem memória principal, memória RAM, memória ROM, memória cache. Vimos a funcionalidade de cada uma dessas memórias e vimos que ele também tem memórias secundárias, né? São os dispositivos de armazenamento. Eu queria mostrar para vocês, aqui como dispositivo de entrada, é tudo aquilo que está ligado à CPU. Então, o teclado é um dispositivo de entrada, né? Na verdade, dispositivos, né, periféricos de entrada e de saída. É tudo que está ligado à CPU através da placa-mãe, dos barramentos de dados que vão levar os dados até o processador e vão trazer os dados do processador para o usuário através dos periféricos. Então, existem periféricos de entrada, periféricos de saída. A gente já sabe mais ou menos, isso aí são conceitos bem básicos que a maioria já tem. Então, por exemplo, um teclado é um periférico de entrada. Quando eu aperto a letra A, a letra B no teclado, eu estou dando inputs, né? Eu estou transmitindo pulsos eletromagnéticos que vão pelo barramento que meu teclado está conectado à placa-mãe e vão até o processador para ser processado e ele então depois de processado vai apresentar o resultado desse processamento na tela do computador, escrevendo o texto que eu estou ali digitando. Então, nós temos o mouse, que é um periférico de entrada, nós temos, que mais? Um plotter, que é um periférico de entrada, né? Um scanner, que é um periférico de entrada, e temos periféricos de saída, como a caixa de som, o monitor de vídeo, né? A impressora, são periféricos de saída. Vão receber os dados processados e executar aquela tarefa que o usuário está exigindo. Ok? Então, tudo isso aí. Aí eu separei aqui algumas imagens e vou trabalhar algumas coisinhas daqui do hardware ainda, para depois a gente finalizar com o sistema operacional, etc. Falar um pouquinho sobre rede. Vamos lá. Aqui a placa-mãe, por exemplo. A placa-mãe é um dispositivo, uma chapa de resina, né, com circuitos impressos, onde os dispositivos se conectam, né, se ligam ao processador. Né? Então, processador, memória, barramentos de dados para placas, HDs, outros dispositivos que vão se ligar ao processador de dados através da placa-mãe. A placa-mãe é uma grande chapa em resina, né, de circuitos impressos. Ali são trilhas por onde os dados vão fluir, levando pulsos eletromagnéticos, né, para o processador, para serem analisados, processados,
e trazendo esses pulsos eletromagnéticos do processador para executarem tarefas, né, nos diversos periféricos de saída, onde essas informações já processadas, esses dados já processados vão aparecer, né? Então nós temos uma série de dispositivos que compõem, que estão aí ligados a essa placa-mãe, né? Quando você vai comprar um computador, a placa-mãe é a última coisa que você pensa, né? Quando você vai montar um computador, vai partir para um computador do zero, né? Você vai escolhendo o que eu quero desse computador. Eu quero um processador X, eu quero que ele tenha recurso para offboard, para vídeo, isso, aquilo. Depois, então, que eu definir como será a minha máquina, é que eu vou escolher a placa-mãe que se adeque, né, que se enquadre nesse modelo de computador que eu quero montar, tá certo? Então, dependendo do processador, por exemplo, eu vou comprar uma placa-mãe que seja compatível com ele. Então, essa placa de circuitos aí apresenta os caminhos, né, para que os dados, através dos seus barramentos, possam transitar. Existem na placa-mãe dois grandes chips de controle, porque a placa-mãe serve como... esses chips de controle, né, serve como o chipset chamado. São dois, a ponte norte e a ponte sul. Normalmente são dois chipsets que vão controlar esse fluxo de dados. É como um guarda de trânsito que vai liberar a passagem de dados, né, num determinado sentido, bloquear no outro e assim por diante. Esse controle do fluxo de dados é feito pelo chipset dentro dessa placa-mãe, que são dois componentes importantíssimos, né? E os barramentos que estão disponíveis na placa é que vão definir a agilidade, a velocidade com que os dados vão fluir na placa. Então tem placas-mãe que são muito boas, né, com barramentos rápidos, velozes, né, com um chip de controle eficiente e tal, e tem outras placas que são menos eficientes, não são tão boas assim, são mais lentas, né, não permitem um fluxo tão intenso de dados, o controle de fluxo é mais lento, enfim. Tá? Aqui nós estamos vendo a traseira da placa, né, alguém trabalhando nela. Então aí você vê o emaranhado de linhas que ela apresenta, né? São linhas, condutos aí que ela apresenta, coisa. Aqui está trabalhando, está fazendo testes, vendo aqui alguma falha em algum componente desse que está transferindo, né, transmitindo os dados. Aqui uma imagem de um processador sendo colocado no seu slot, né, na placa-mãe. Aí esse processador aí com muitos pinos de contato, esses pinos são cobertos em ouro para permitir um contato bem feito, né? Nesse terminal, nesse soquete, né, da placa-mãe. Esse processador tem capacidade de executar milhões de tarefas por segundo, né? São ciclos de onda, milhões de hertz por segundo, milhões de ciclos de onda de dados que vão transitar, vão ser trazidos, processados e depois vão ser apresentados ao usuário. Processadorzinho desse aí é um negócio extraordinário, com centenas de milhões de milhares de circuitos eletrônicos dentro de um chip. Aqui nós temos um esquema de placa-mãe, né, com os seus diversos barramentos. É importante a gente ter essa visão, saber como é esse esquema. Aqui, por exemplo, é o socket da CPU, onde a CPU vai ser inserida, como na imagem anterior. Aqui são os sockets para a inserção das memórias RAM, né? As memórias RAM são responsáveis por carregar
tudo aquilo que está em funcionamento na máquina na hora que você executa a máquina. Então, quando você liga a máquina, quando você começa a carregar, desde o sistema operacional até os aplicativos todos, né? O teu browser, o teu editor de texto, tudo vai estar sendo carregado nessa memória que fica nesses slots aqui, tá? Nesses slots de memória aqui. Então, a memória RAM é essa memória importante, uma memória principal da máquina, que vai carregar todos os arquivos, tudo que você estiver fazendo, todos os programas que estiverem sendo executados, todas as requisições que estão sendo feitas, estão sendo feitas a partir dessa memória aqui, ok? Ela está carregada com todos os programas e todas as requisições partem dela, ok? As requisições mais recorrentes ficam numa memória chamada cache, que é normalmente interna ao próprio processador. Então, as requisições, né, mais recorrentes ficam armazenadas na memória cache. Para quê? Porque a memória cache é uma memória que está ligada ao próprio processador e ela permite uma troca muito rápida de dados entre ela mesma e o processador. Então, as requisições partem daqui, né, e vão sendo armazenadas nessa memória cache aqui, as mais recorrentes, as que acontecem com maior frequência. Então, elas ficam disponíveis para que o processador possa acessá-la rapidamente. Por exemplo, quando você acessa um site pela primeira vez, tá certo? Existe todo um processo para carregar o site, para acessar aquele site. Você bota lá o endereço eletrônico no browser, executa, né, aquele endereço eletrônico. O que vai acontecer? Vai uma requisição para um servidor chamado DNS, que é o servidor de nomes, porque aquele nome, por exemplo, www.ifesp.edu.br, tá certo? Esse nome, esse endereço eletrônico, ele vai subir para esse servidor chamado DNS. Esse servidor DNS vai identificar esse endereço eletrônico, ver qual é o IP do servidor que hospeda esse endereço eletrônico, o servidor web que hospeda esse endereço eletrônico, vai retornar ao computador do usuário o endereço de IP do servidor, para que o browser do usuário possa então enviar uma requisição direta ao servidor que hospeda esse endereço através desse IP. Tá? Então, esse é o processo inicial, a primeira vez que você acessa um site. Vai para o DNS, volta e vai para o servidor. Já as outras vezes, não precisa desse trânsito. Por quê? Porque essa informação fica armazenada na memória cache. Por isso que é importante, quando você for comprar um computador e tal, é interessante saber qual é a autonomia, a capacidade de armazenamento da memória cache do processador. Quanto maior for, melhor será. Melhor será para a performance da máquina, né? Porque ela consegue armazenar mais dados que são recorrentemente buscados para poder agilizar os processos que são executados pelo processador. Tá? Então, nas próximas vezes, quando você for acessar o IFESP, ele já vai direto ao servidor. Professor, entender cada item disso que você falou, a gente sabe que é complicado, não se entende assim, dessa forma assim, rápida, né? Mas, no geral, assim, a gente entende o que significa no todo, né? Conceito assim no todo. Não minucioso, assim, com cada áreazinha desse, cada equipamento desse, né? Mas no todo a gente entende qual o processo que o senhor quer chegar. Exatamente. Esse material, gente, eu estou fazendo as minhas explicações, né? As aulas dos professores lá
da Universidade de São Paulo tem outras explicações interessantes e tal. Esse material que eu tô usando aí, eu vou deixar disponível para vocês, tá? Para vocês depois olharem com mais calma. É importante pelo menos saber como funciona no básico, no geral, ter essa noção, ok? Isso aí ajuda. Quer dizer, pelo menos a noção do que envolve tudo isso, né? Isso, porque isso ajuda, inclusive você como usuário da máquina. Quando você sabe o mínimo de como funciona, você se sente mais autônomo para usar, com mais competência para usar. Teógenes está falando que os vídeos, os professores falam sobre isso, né? Eles dão uns toques sobre isso interessante. Então, a memória RAM, eu falei que vocês têm lá as BIOS, né? Na verdade, a memória ROM. A memória ROM são pequenos chips de memória onde você tem alguns programas importantes. Você tem aqui a BIOS, tá vendo? Esses chipzinhos contêm programas importantes que vão permitir que a máquina funcione. A diferença entre a memória ROM e a memória RAM é que a memória ROM ela vem gravada de fábrica, a leitura dela é sequencial, não é aleatória, ou seja, ela vai ser lida da trilha 0 até a última trilha numa sequência, né? Os dados que estão nelas não são acessíveis ao usuário, né? A não ser através de programas de atualização de BIOS, do firmware, né? Da máquina, mas a princípio você não mexe nesse conteúdo dessas memórias, tá? Da memória ROM. A BIOS, o setup e o post. São 3 programinhas que ficam gravados nela e que são importantes, tá? Que são importantes para controlar a máquina, principalmente no start da máquina, né? No start da máquina, eles são importantes para definir como a máquina vai se comportar, ok? Então, essas memórias aqui. E aqui você tem slots que são a interface dos barramentos. Barramentos na verdade, por onde os dados vão fluir. Mas os slots são interfaces desse barramento, tá? No caso aqui eu tenho slots PCI, né? Slots PCI, slots PCI Express. Então essa é uma placa não muito antiga, também não tão recente, que contém componentes, né? Contém componentes que alguns já estão mais ultrapassados, outros menos, né? Mas são importantes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um chipset, né? A ponte norte. São 2 pontes importantes, dois chipsets que controlam todo o fluxo de dados dentro da placa-mãe. Tudo que vai acontecer aqui, todos os dados que vão ocorrer aqui, eles são verdadeiros guardas de trânsito, né? Fazendo esse controle do fluxo. Tá? Esse aqui é a ponte norte, e esse aqui é a ponte sul, o chipset da ponte sul. São dois componentes fundamentais na placa-mãe que vão definir também a performance do computador, né? Quanto mais rápido for esse trabalho, quanto mais eficiente for esse trabalho desses chips de processamento do fluxo de dados, mais rápido vai funcionar a máquina, tá? Aqui você tem uma pilhazinha que é uma pilha de relógio comum, tá? É a pilha que vai alimentar uma memória chamada CMOS. CMOS é uma memória que fica acoplada ao setup, né? Nós vimos o que é o setup. O setup é um programa que tem um monte de configurações da máquina. Mas o setup
é o original de fábrica, são as configurações originais de fábrica. Mas eu posso entrar no setup e fazer pequenas alterações nessas configurações de fábrica, né? Por exemplo, eu posso alterar o clock do processador, eu posso definir uma inicialização diferente da que está prevista lá. Então, a sequência de boot, né, sequência de inicialização, estava previsto para ser pelo HD. Eu posso dizer que vai ser pelo pendrive ou pelo CD-ROM, né? Então, eu posso fazer isso no setup. As modificações que eu faço no setup ficam gravadas nessa memória aqui chamada CMOS. E a CMOS é um tipo de memória RAM, ok? Então, para que ela não se apague, eu preciso dessa bateriazinha de relógio aqui, para que essa bateriazinha fica alimentando essa memória, permitindo que os dados que eu grave nela fiquem gravados, não se percam. Por exemplo, no setup você configura o relógio do computador. A primeira vez que você entra no seu computador, ele está com o relógio com a hora da fabricação. Aí você entrou na internet, já acertou a hora. Agora, essa hora que você acertou, data e hora que você acertou, fica gravado no CMOS, nessa memória RAM aqui do setup. Tá certo? E aí, essa bateriazinha aqui fica alimentando essa memória. Essas baterias são muito boas, elas duram 10 anos, porque o fluxo de energia que circula aqui é muito pequeno. Então, essas baterias aqui duram cerca de 10 anos, ok? O que acontece? Normalmente, o computador acaba antes dessa bateria aqui acabar. Mas pode acontecer dessa bateria aqui descarregar antes de você dispensar o computador. Agora mesmo está acontecendo com um bichinho antigo que eu tenho aqui em casa. O que acontece quando isso se dá? Ocorre que o relógio não fica mais correto. Toda vez que você liga o computador, aí o sistema operacional vai dizer, acerta o relógio está errado. Porque vários parâmetros de funcionamento do sistema operacional dependem de hora, dependem da data e hora. Então, se o relógio não estiver funcionando, se não estiver atualizado, data e hora, vai dar erro em muita coisa. Inclusive, por exemplo, os browsers da internet não navegam direito. Eles dão erro, né? Então, a data e hora tem que estar atualizada e configurada corretamente, tá? Senão começa a dar erro no sistema todo, começa a parar um monte de coisa. Aí, isso aqui é importante, porque isso aqui mantém a data e hora atualizada. Toda vez que você entra no computador, a hora do computador está correta. Por que está correta? Porque tem uma bateriazinha aqui alimentando isso, tá? Aqui na memória CMOS. Lembrando que as memórias do tipo RAM, né? DDR2, DDR3, o CMOS, né? A memóriazinha lá do setup, todas essas memórias RAMs, elas são voláteis. Todo o conteúdo dela só se mantém carregado, só se mantém ali enquanto ela estiver energizada. Quando você desliga o computador, ela zera. Aqui, tudo que você está usando no computador está carregado aqui. Mas quando você desliga o computador, essa memória aqui zera tudo, fica zerada. Tá? Ela vai carregar de novo depois. E assim vai. Aí nós temos aqui, gente, uma série de coisas, vários controladores, são slots, são barramentos que vão fazer o controle, né? E por exemplo, aqui esses controladores aqui, ó, era usado para os HDs, né? Os HDs mais antigos usavam esse barramento aqui para se ligar na placa-mãe, né? Os HDs mais modernos utilizam esse outro barramento, que é o barramento SATA, não é o barramento ATA, é o barramento SATA, é um barramentozinho
mais enxuto e mais rápido. A conexão, o fluxo de dados é mais rápido, tá? Então esses barramentos SATAs aqui são agora mais usados para conectar os HDs, os SSDs. Hoje em dia praticamente não se usa, quer dizer, não se usa. As máquinas mais modernas, mais rápidas, né, não vêm mais com HD, vêm com SSD, que é uma pastilha, né, para armazenamento de dados, tá? Então a SSD é uma pastilha que também pode usar esse barramento aqui para se comunicar com a placa-mãe, tá? Na verdade, a gente diz comunicar com a placa-mãe, mas tudo isso aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho os conectores, né? Vários conectores. Aqui eu tenho, por exemplo, o conector das portas de som, né? Do microfone, tal. Aqui eu tenho portas USB, né? Portas USB aqui, que é o barramento universal, para você conectar um monte de dispositivos na sua máquina. Porque tudo, na verdade, que você passa a sincronizar com o teu computador está ligado à placa-mãe. Seja por algum barramento físico, né? Seja por algum barramento, quer dizer, algum cabo físico, né? Algum cabo de transmissão de dados, ou seja, um barramento wireless, que vai captar o sinal por ondas de rádio, tá? Mas tudo vai estar conectado à placa-mãe, que por sua vez vai conduzir os dados ao processador, para que o processador possa executar o processamento dos dados, possa fazer o computador dar as respostas que você necessita. Ok? Tá? Aqui, a Ponte Sul aqui, né? Aí vários componentes aqui importantes. Aqui é um outro chip importante, que é um controlador de entrada e saída, input, output, né? É um super I/O, um controlador de entrada e saída de dados. Isso aqui esse chipzinho aqui também é muito importante, tá? E várias outras coisas que nós temos aqui, que vocês podem ver aí nessa placa. Bom, gente, é importante saber que o computador ele não é uma máquina inteligente, né, ou com inteligência. É uma máquina com grande capacidade para processamento de informações, né? Ela trabalha em gigahertz. O que é gigahertz? Normalmente o clock, né, a velocidade de processamento de dados é em torno de 300 gigahertz, tá? Para vocês terem uma ideia, vou avançar aqui só para vocês terem uma ideia disso. Ó, 1 byte é um dígito binário, um 0 ou 1, ou um fluxo, um pulso eletromagnético no formato positivo ou no formato negativo, né? Ele é representado por 1 byte, por um dígito binário, 0 ou 1. O 0 corresponde a um pulso negativo e o 1 corresponde a um pulso positivo, tá? Isso aqui é um bit, tá? Um bit. Um bit é um pulso binário, desculpa. E, aliás, 8 bits, né? Um bit é um pulso binário. Um byte é um conjunto de bits, ok? Um byte é um conjunto de 8 bits. Então, quando você diz assim, meu computador tem o armazenamento, a memória RAM dele é de 8 GB. Então, 8 GB corresponde a 1024 megas. Né? 8 bits é 1 byte. 1024 bytes é 1 kilobyte. Tá? É 1 kbyte. 1024 kbytes é 1 megabyte. 1024 megabytes é 1 gigabyte.
E 1024 gigabytes é 1 terabyte. Isso aqui são grandezas de armazenamento. Mas quando eu falo assim, 300 gigahertz, eu estou falando em grandeza de transmissão, velocidade de transmissão de dados. Giga é isso aqui. Giga seria 1024 megas, ou 1 milhão de bytes. 1 giga seria 1 bilhão de bytes. 1 byte, né? 1 byte, 1 kilobyte, 1000, que era 1000 bytes. 1 megabyte, que é 1 milhão de bytes. 1 gigabyte é 1 bilhão de bytes. E 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. Ok? Só para vocês terem uma ideia aqui. A gente fala, isso serve tanto para grandeza de armazenamento de dados, ocupação de espaço num dispositivo de memória, tá? Cada byte desse é 8 dígitos, 8 bits, ou seja, 8 pulsos eletromagnéticos. Isso ocupa espaço no armazenamento de um dispositivo de armazenamento de dados, tá? Quando você tem uma pastilha, um disco magnético, esses bytes vão ocupando espaços ali, tá? Então, isso aqui é a autonomia, é a capacidade de armazenamento de dados que um dispositivo tem. Se eu digo, meu HD, ele é de 1 tera, né? Ou é de 500 gigas. Eu estou dizendo que 1 tera é 1 trilhão de bytes, né? Que na verdade é 8 vezes 1 trilhão de bits. Isso parece complicado, mas não é tão complicado assim. É entender essa relação aqui de bits e bytes. 8 bits é 1 byte, 124 bytes é 1 kilobyte, 124 kilobytes é 1 mega, 124 megas é 1 giga, 124 gigas é 1 tera. Ter essa noção é importante. Isso é letramento digital. É saber que isso existe. É saber como isso funciona. Os dispositivos precisam de espaço para armazenar isso. Agora, vamos voltar aqui, né? O computador ele não é uma máquina inteligente. Ele só é rápido. Ele processa muitas informações por segundo. Tá? Milhões de informações por segundo. Ele trabalha a 300 gigahertz, vamos dizer assim. Isso em cada núcleo do processador, porque tem processador com 8 núcleos, com 16 núcleos. Tem processador hoje moderno que tem uma quantidade grande de núcleos, cada núcleo trabalhando a uma velocidade enorme, né? Então, a capacidade de transmissão de dados, de produção, né, de processamento de dados é muito grande. Então, ele não é inteligente, ele só faz o que você manda ele fazer. Ele só faz aquilo para o qual ele foi programado. Alguém programou e ele executa. Tá? Hoje nós estamos vendo o surgimento do que é chamado de inteligência artificial, o IA, né? Aí começa uma nova geração de máquinas onde elas se tornam inteligentes, capazes de aprender por si próprias. Tá? Já existem muitos trabalhos nessa direção e a inteligência artificial já começa a ser uma realidade. Mas os computadores que nós usamos, eles não são inteligentes, eles são máquinas burras, no sentido de que eles só fazem aquilo que foram programadas para fazer. Tá? Eu aconselho um filme muito interessante que é Ex Machina. Tá? Ex Machina. É interessante, quem quiser acessar, tá certo? Vale a pena acessar depois assistir esse filme. Esse filme narra a história, é um filme de ficção científica, futurista, narra a história de um cara que desenvolveu um robô, uma máquina inteligente, tá?
realmente inteligente, que é essa mulher aqui, que é a protagonista aí desse filme. Então, o que você tem? Você tem fluxos de dados dentro da máquina, né? Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. A entrada de dados se dá pelo uso dos periféricos de entrada, o processamento se dá na CPU, na unidade central de processamento, que é o centro nervoso do computador, é o microprocessador do computador, né? O armazenamento de dados ocorre como parte integrante desse processo. Os dados estão sendo processados e estão sendo armazenados para depois serem transmitidos. Tá? É isso que faz o sistema computacional. O sistema computacional, ele junta software e hardware para trabalhar dados, processar, desenvolver, produzir informações, armazenar esses dados, armazenar essas informações e transmitir esses dados. Tá? E depois nós temos a saída de dados, entrada, processamento e saída. Isso aqui está tudo dentro do próprio módulo processador, dentro do próprio sistema computacional. É assim que dá, por exemplo, você tem uma mesa digitalizadora, um mouse, um teclado, né? Você tem o CD-ROM, o disquete, hoje em dia não se usa, há muito tempo não se usa isso. E aí você tem os inputs, né? As entradas de dados, que vão, os envios de dados para serem processados, passa pela memória principal, tá certo? Vão para a CPU. A CPU, a unidade central de processamento, ela tem duas seções importantes. Uma seção de controle, que é fundamental, porque é ela que controla esse processo, ela faz uma organização desse processo, da sequência desse processo, tá? E uma seção aritmética e lógica. Essa seção aritmética e lógica é a que realmente executa o processamento. Vai fazer o processamento acontecer para que haja resposta. E esses dados, depois de processados, vão pela memória principal, né? Vão dar esses resultados, né, para os dispositivos de saída. Monitor de vídeo, impressora, plotter, disquete. O usuário aqui, ele está fazendo uso disso, ele está fazendo esse processo o tempo todo, sem nem perceber, tá certo? Usando uma interface gráfica que lhe permite uma interação muito fácil, muito amigável entre ele e isso tudo aqui, essa máquina. Essa interface gráfica, ela é oferecida pelo sistema operacional, né? Que funciona como uma grande mesa. Uma grande mesa onde você vai estar ali manipulando esses dados, você vai estar fazendo uso desses recursos usando essa interface. Tá? Então isso é interessante. Os dados que entram são processados e apresentados pelo computador, né, apresentam um formato não inteligível para nós. Né? Nós entendemos o que significa a letra A, nós entendemos o sentido da expressão 34 mais 78, mas a máquina não utiliza esses códigos para realizar as operações ou representar os símbolos. Ou seja, a linguagem que a máquina usa é outra. Tá? Quando você aperta o A no teu teclado, você está apertando o A, mas o que vai para a máquina é outra coisa. O que vai para a máquina é um conjunto de bits, é um conjunto de pulsos eletromagnéticos, chamado byte. Então, existe um conjunto de bits que corresponde à letra A, existe um conjunto de bits que corresponde à letra B. Quando você aperta a letra B, um fluxo de dados, de pulsos eletromagnéticos vão fluir pelo teclado, passar pela placa-mãe, né, através do barramento em que o teclado está inserido,
até chegar na CPU para ser processado. Tá certo? Então, a máquina não entende isso aqui, não entende a letra A, não entende essa operação matemática aqui, não. Tudo isso aqui se converte em pulsos eletromagnéticos, tá? No formato de zeros e uns, né? Pulsos eletromagnéticos positivos ou negativos, zeros e uns, que vão serem trabalhados dentro da máquina, ok? Então, ó, para realizar as operações, a máquina utiliza o bit, o binary, né? Um bit é um sinal eletrônico que pode assumir dois estados, representados pelos algoritmos 0 e 1, constituindo-se assim um sistema binário, né? Existem vários sistemas de numeração, né? Você tem o sistema decimal, que é o sistema que a gente usa. Por falar nisso, uma curiosidade, né? Por que o homem utiliza o sistema decimal? Por que o homem se acostumou a utilizar o sistema decimal como sistema numérico? Porque o homem aprendeu a contar com os dedos, né? Os dedos das mãos. Então, o homem naturalmente desenvolveu o raciocínio dele para trabalhar com 10 dígitos, né? Contando nos dedos. Por isso o sistema decimal é o sistema padrão nosso. Mas existem outros sistemas, o sistema octal, o sistema hexadecimal, o sistema binário. Ó, o sistema binário trabalha só com 2 dígitos, 0 e 1. O sistema octal trabalha com 8 dígitos, vai de 0 a 7, tá? E o sistema decimal trabalha com 10 dígitos, vai de 0 a 9. E o sistema hexadecimal trabalha com 16 dígitos, que vai de 0 a F, porque ele usa letras para simbolizar o 10, o 11, o 12, o 13, 14 e o 15. O A corresponde ao 10, o B corresponde ao 11, o C corresponde ao 12, D corresponde ao 13, E corresponde ao 14, ao 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? São 16 dígitos, 0 ao 15. E o F corresponde ao 15, ok? Então, o sistema hexadecimal trabalha com números e letras associados. Então é isso, o computador ele trabalha com pulsos eletromagnéticos que estão no formato de zeros e uns, pulsos positivos e negativos. Então aí nós temos uma série de considerações sobre isso. Esses slides vão ficar disponíveis para vocês darem uma olhada, uma estudada. Então isso é interessante depois vocês darem uma lida para conhecer. Os sistemas operacionais, eles formatam os dispositivos de armazenamento com uma forma própria, tá certo? Então, por exemplo, o Windows, ele vai formatar o dispositivo de armazenamento, o seu HD, o seu pendrive, né? Seja qual for o dispositivo de armazenamento que você usa, ele vai formatar esse dispositivo com um formato próprio, de formas que um programa ele é feito para rodar num sistema operacional. Quando alguém desenvolve um programa, ele desenvolve um programa e os seus códigos são feitos para caberem nos clusters, nos espaços de armazenamento próprios daquele sistema operacional. É por isso que um programa feito para Linux não roda no Windows. E vice-versa, um programa feito para Windows não consegue ser instalado no Linux. Por que não consegue? Porque
a forma como os dados foram agrupados, né, no arquivo de armazenamento daquele programa não cabe no formato que aquele sistema operacional deu ao dispositivo de armazenamento. Não cabe. Então ele não consegue encaixar. É como se fosse blocos de encaixe. Então você pega blocos da Lego, né? Você tem que ter o acoplamento apropriado, senão ele não consegue encaixar. É exatamente isso que acontece em relação aos programas. Um programa feito para um sistema operacional não pode ser instalado em outro. Por que não pode? Porque ele não consegue ser armazenado, ele não consegue ser guardado no dispositivo que aquele outro sistema operacional usa. Isso é importante saber. É por isso que, por exemplo, um vírus que é produzido para o Windows não traz prejuízo nenhum para o Linux, para o Mac, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, ele é um programa, ele ocupa um espaço no HD e ele foi produzido para o Windows. Então ele não vai conseguir ser instalado no Mac, nem no Linux. É por isso que se diz que o Linux não tem vírus, não pega vírus. Nem o Mac pega vírus. O macOS pega vírus. Por quê? Porque praticamente não existe quem produza vírus para Mac e para Linux. Só tem vírus para Windows. É o campeão do mercado. Né? Ainda tem mais de 80% dos PCs rodam Windows. Rodam sistema proprietário, Windows. Tá certo? Não rodam Linux, não rodam macOS. Então, por isso que praticamente só tem vírus feito para Windows. Não tem vírus feito para o Mac, não tem vírus feito para Linux. Então esses sistemas operacionais ficam imunes. Ok? É importante saber isso, porque isso ajuda a entender essas questões. Cada sistema operacional tem um sistema de arquivos diferente. Esse sistema de arquivo, por exemplo, o Windows trabalhava inicialmente com esses sistemas aqui, o FAT16, o FAT32. Depois ele passou, a partir dos anos 2000, né, ele passou a utilizar o NTFS. O sistema de arquivos do Windows é o NTFS. Já o sistema de arquivos do Linux é o EST2, EST3, o Reserves, tá? E o do macOS é outro sistema, então não são compatíveis, tá? Então isso aí é importante. Depois a gente tinha uma consideração grande para fazer sobre redes de computadores, né? Formas de transmissão de dados nas redes, né? Enfim, redes cliente-servidor, redes ponto a ponto, são várias considerações. O meio físico de transmissão, né? O par trançado, o cabo de fibra ótica, rede sem fio, são várias coisas que a gente tinha para tratar que não vai dar tempo de tratar agora, tá? Vai ter que ficar para uma outra ocasião. Na verdade, eu vou deixar esse vídeo disponível, né? Eu vou deixar esse vídeo disponível porque realmente já ficou bastante tarde, já são 7h30, e a nossa aula acabou ficando muito longa, muito mais longa do que eu imaginava. Eu queria agradecer a participação de vocês nos nossos encontros virtuais, tá certo?